Olá pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de retenção de habilidades motoras. Então vamos entender esse processo. Quando a gente aprende e a gente retém essa habilidade motora, a gente passa por algumas etapas. A primeira etapa é a etapa de aquisição dessa memória. Então eu estou entrando em contato com essa habilidade motora, vou participar de diversas experiências com ela e vou então iniciando a construção dessa memória. Em seguida, eu vou formar essa memória. Gente, quando a gente forma memórias, para cada criança, para cada aluno que estiver experimentando essa habilidade motora, é um tipo de memória que vai ser formada. Sabe por quê? Porque a gente não forma a memória exata da nossa experiência. A gente forma, na verdade, a interpretação dessa experiência. Isso quer dizer que essa formação é uma mistura da experiência que a gente teve com aquilo que a gente interpretou, com aquilo que a gente já sabia antes de realizar essa habilidade motora. Toda essa mistura aí vai formar uma memória. É por isso que cada um dos nossos alunos vai formar uma determinada memória motora. Bom, o terceiro momento é o momento de reter essa informação. Porque, na verdade, gente, no momento que a gente está entrando em contato com essa habilidade motora, ou seja, o aqui e agora, a gente não está trabalhando no traço de memória de longa duração. A gente está trabalhando num outro traço de memória, que é a memória de trabalho. Para que, de fato, a gente consiga reter essa informação, é necessário que essa habilidade motora, a informação a respeito dessa habilidade motora, essa memória que a gente está formando, que essas informações sejam transferidas para a nossa memória de longa duração. Isso leva um certo tempo depois de praticar. Acabou aí? Não. O que acontece? Existe um quarto momento nessa construção aí de memórias, que é justamente o momento de evocar essa memória. Eu evoco justamente para trabalhar com essa memória que eu retive nesse outro traço de memória que é a memória de trabalho. Quando a gente está falando de habilidades motoras discretas, ou seja, aquelas habilidades nas quais eu consigo identificar de uma forma muito tranquila quando a habilidade começa e quando a habilidade termina, essas habilidades motoras, a gente não sabe exatamente por que ainda, mas a retenção delas é muito mais dependente da prática do que as habilidades motoras contínuas, que são aquelas habilidades onde eu não consigo identificar o início e o final do movimento. Então, por exemplo, uma habilidade motora discreta seria virar uma estrela na ginástica artística. Se eu parar de praticar, depois de um determinado tempo sem prática, eu vou ter muita dificuldade de evocar essa memória. Então, embora eu tenha retido essa habilidade motora, eu não vou conseguir praticá-la novamente, reproduzir esse movimento, justamente por falta de prática. É o tal do esquecimento. Por outro lado, andar de bicicleta, por exemplo, que é uma habilidade motora contínua, o pedalar, a gente não consegue identificar exatamente onde inicia, onde termina esse movimento, tá tudo junto, né? Ela é cíclica. Esse tipo de habilidade motora a gente consegue reter por um tempo extremamente prolongado, mesmo que a gente fique um determinado período sem prática. Isso acontece, por exemplo, com a natação, com o andar de bicicleta, com o esquiar, com o correr e assim por diante. Essas habilidades motoras em que a gente não consegue identificar o início e o final dela. É por isso que a gente nunca esquece como é que a gente anda de bicicleta. Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Vão enviando aqui pra gente comentários, compartilhem os vídeos, sugiram temas que vocês gostariam que a gente trabalhasse aqui nesse espaço, combinado? Até o próximo vídeo, então!